Ora viva, muito boa tarde. Esta é a voz da Rádio Nova Cidade a transmitir na frequência modulada nos 105.5 e nos 98.1 MHz. Estamos a transmitir diretamente da cidade de Ribeira Grande. Este é o espaço Quem é Quem e hoje convidamos o nosso amigo Humberto Soares. Humberto Soares que anda pelas terras do Tição, terras dos Estados Unidos da América, veio até nós, veio dar um abraço nos seus amigos, visitar os seus familiares e aqui está na Rádio Nova Cidade para nos contar parte da sua vida e como é que se tem passado esses anos todos ausente da sua terra e ausente do convívio dos seus mais diretos amigos. E também temos connosco aqui o nosso amigo Dr. Mário Moura, que nos vai ajudar nesta entrevista. É um imigrante na sua terra, porque andou também em terras da América, sabe bem quanto é que custa ser imigrante fora da sua terra e sabe bem também quanto é que custa ser imigrante na sua terra. Dois fatores que coincidem com outros, ser imigrante fora e ser imigrante cá dentro. Pronto, Humberto Soares e o Dr. Mário Moura, nossos cumprimentos, boa tarde. Boa tarde. E vamos começar por falar com o Humberto, numa conversa amena. Sim, é como nós combinamos para essa rubrica ser algo simples, ocorrer das conversas. A primeira coisa que me ocorre é a condição de imigrante regressado. Mas quando saímos, e é o meu caso, e será o caso do Humberto, e seguramente o caso da maioria de nós, nós temos o coração na terra que deixamos e o corpo na terra para onde fomos. E quando estamos na terra, voltamos de visita à nossa terra, de corpo, nós temos o pensamento na terra de acolhimento. É uma condição que não se resolve, não há medicamento na farmácia, não há nenhuma solução por isso a não ser viver. Tu sentes isso também, Humberto? Muito mais boa tarde, muito obrigado por ter convidado para vir aqui. Boa tarde também para os nossos ribeiragrandenses que estão-nos a ouvir. A migração, o que me faz vir aqui todos os anos é isto, é a saudade, os nossos costumes. Antigamente a gente sente isso quando a gente vem cá, a gente lembra-se daquelas coisas antigas que nós fazíamos e portanto, e quando a gente lembra-se disso mesmo lá, a gente sente isso no coração. E todos os anos que eu venho, às vezes que eu venho cá, não tento pedir de si todos os anos, mas eu faço o que eu posso para viver a minha família e a gente convive esse passado. Portanto, e é nisso que a gente se lembra aquelas coisas boas, desde o rapazote, sei lá. É uma história muito linda que a gente nunca vai se esquecer e a nossa terra muito menos, porque a nossa terra é aquilo que nos fez crescer e portanto é muito bom a gente visitar a nossa terra. Humberto, há aqui uma particularidade que eu gostaria que fosse esclarecida. O Humberto é de origem açoriana, mas não é de origem micalense. Não, o Humberto por acaso porque toda a gente diz que porque tu és o único que nasceste na Santa Maria. O Humberto nasceu na Vila de São Pedro, Santa Maria, e meu pai trabalhou por um período de 3 anos e portanto foi o único que nasceu lá. E portanto quando ele teve 3 anos lá, parece-me que vim com um ano de idade, não estou bem certo. Vim com um ano de idade, já fui algumas vezes visitar a ilha, que é, toda a gente sabe que Santa Maria é uma ilha acolhedora, muito meiga, e portanto, e assim vai vendo, que não me lembro de nada, mas vai vendo aquelas coisas lindas, aquela paisagem, e portanto, aí como eu estive lá há 3 anos, estive lá outra vez. Quanto tem escola central? Tive na escola central. Por acaso, eu estive a falar com um amigo meu que teve, éramos os parceiros de secretária e a gente convive isso, falámos das coisas antigas e tal, e são coisas lindas que a gente se lembra, a gente se lembra disso ainda. Eu jogava a bola no recreio. A gente fazia... Eu joguei a bola no recreio da escola central. A gente jogava a bola, como eu contei no meu livro, quase que a gente fazia aqueles jogos e com uma visão. as árvores também. Exato. Tinha árvores,
Ainda tem. Fazia-se Sabes a aquela... quanto a gente fitava as árvores também. A gente tinha que passar por trás das árvores, às vezes, e fazia-se aquela confusão. Não havia árvores. Mas são coisas. É tal a história. A gente fazia os nossos jogos, tínhamos o vigia, por causa da polícia, por causa que naquele tempo não se podia jogar a rua, e fazia-se aqueles jogos. Depois tirou a quarta classe. Tive a quarta classe, fui para o ciclo preparatório, não, quer dizer, não acabei o ensino, assim, porque fui trabalhar e portanto os estudos pararem no Mas ciclo trabalhar com preparatório. os teus pais, Yeah. pintor, Pintor, tal como o teu avô, teus tios. quer dizer, o lado do meu pai não é o lado da pedra. Meu pai trabalhou com o seu primo, o José de Sousa Pereira Damas, que desde tenha no seu descanso. E ele teve muitos anos a trabalhar lá. Portanto, o lado do meu pai foi assim, irmãos e tudo. O lado da minha mãe, que era o meu avô da José, que fazia coisa, e nós somos todos irmãos, todos pintores, somos tios. Espera lá, deixa-me perceber. O teu nome completo é? Humberto Soares Pereira, Então os Soares é que são os pintores. os pintores. E os Pereira, que são parentes dos Damas, Exato, então estão ligados à pedra. exato. Portanto, o lado do José Damas, como eu disse, são três filhos e irmãos. E já agora, porque é que tu optaste pelo pincel em vez do martelo? Não, a minha Devias ter ido para o lado do teu pai. por causa do que acontece é que a gente são ensinados pequeninos. Então, a gente pequenino a gente diz assim, vais gostar do Benfica, não do Sporting ou não do Porto. Portanto, a gente continua. Portanto, eu comecei a pintura por causa disso. Era uma coisa que vinha a tradição de família. Os teus irmãos mais velhos Exatamente, mas já irmãos, existiam já, pintura. tudo. Portanto, o meu avô era um homem que toda a gente conhece, o Mestre Soares na Ribeira Grande, que ia para a Ribeira Seca, não havia caminhonetas assim, era sempre a pé, a gente ia. E, portanto, fazia aquele tipo de pintura que só ele é que sabia. E, portanto, aí é que começou E o com que verdadeiro. idade é que começaste a aprender a pintar? Portanto, assim na escola éramos com 14 anos. E depois, como meu pai quis que eu largasse a escola, os estudos, quer dizer, uma decisão um bocadinho caricata, por causa que hoje em dia eu não fazia isso com os meus filhos, mas, portanto, é assim, não antigamente era assim. Ele quis que eu tivesse isso da escola, quer dizer, ele disse, podes aprender mais tarde, podes ir para trás e podes assim acabar o curso. Só assim, então fui para pintura e desde aí tem sido. Como é que conciliavas naquela altura, com 14 anos, já jogavas futebol nos infantis? Como é que conciliavas a tua atividade profissional com a tua atividade desportiva? Aquilo, a rapaziada naquele tempo, a gente sempre arranjava, por causa do desporto, o futebol era o desporto número 1 aqui na... Não havia outros? Era um desporto na- bom. Exatamente, a gente veio da escola e, portanto, quando a gente começamos começamos a trabalhar, a gente começa também o meu desporto já vinha desde os 10 anos de idade, quando eu jogava no asilo, no lar para jovens. Então foste treinado pelo professor Alafajó, Exatamente, naquela equipa que foi às finais. lá para jovens, grande equipa, não E perdemos a o jogo equipa que 6. foi para as finais, penso que aquilo era organizado pela Casa da Cultura de Ponte Delgado. Não, o Inatel. Era o Inatel, não é? A delegação dos esportes. Delegação de Esportes. E da tua equipa fazia parte o Wilberto. Fazia de jogadores que agora há um pouco assim Dos que tu recordas. o Alfredo Simas, o Luís Salvador o Anão, que a gente chamava, o Eduardinho Faria, o Rateiro, que a gente tudo Sim, sabia, o irmão do Wilberto. o Medina, o guarda-redes, que era o Carlos Medina. era o Pedro Medina. O Pedro Medina, portanto, deixa-me ver aqui, são o Cabané também fez parte, O Garnet. o campo que a gente chamava de Camané, que é mais. E o adjunto era o Zé Carlos Teixeira. Não, quem era o treinador profissional era o José Carlos Teixeira. O principal era o Zé Carlos. Principal. E o seu Alba Feijó acompanhou a equipa a fazer tudo o resto. Fazia um pouco de Não tudo. sabia que era o Zé Carlos. Tá O Zé bem, Carlos era. Teixeira hoje em dia é o grande professor Zé Carlos Era Teixeira do um Canadá. grande professor e que um homem com grande paciência. Por causa, eu já fui treinador dos infantis, já tive quase 50 miúdos só comigo, dos dois escalões,
Eu sei perfeitamente que é preciso um bocado de paciência para fazer Muita o que paciência. está jogando futebol, quem está a fazer treinamento, portanto, e eu acho que aquilo é uma coisa interessante, e é dar o valor àquele professor, que ele conseguiu a manter o futebol. Era um jovem que eu cito cá, eu lembro. Eu sei de cá, Já do com Tropa. 17 anos. Tem Depois está para o Canadá Sim, sim. e tem. E Eu o sei Zé de cá, Carlos foi vem cá gostado, é 2, 3 superior. vezes no ano. Exato. A última vez que ele vi foi lá, não vi o professor José Carlos há 30 anos. Foi no convívio dos conselhos, das pessoas do Conselho da Belgrado, faziam anualmente nos Estados Unidos, Sim. e vir com grande satisfação, já não via lá há 30 anos. Portanto, Depois de passar por esta fase dos infantis, ingressaste nos júniores do Benfica Haia. sim, estive nos infantis, nos iniciados do Benfica, do Lar para Jovens, e eu depois ingressei, e com 14 anos já estava já nos júniores. Naquela altura ainda não havia juvenis, nem Não havia iniciados, nem infantis, havia só júniores. Yeah, havia os júniores que se começava com 15 anos, mas já com 14 já estava já. Estás a falar em que anos? Nos finais dos anos 70, princípios dos anos Portanto, 80? estamos a falar em 78. Finais 79. dos 70, dos anos 70. Exato, 78, finais 79. exatamente, Finais finais de de 70. Não estou a lembrar assim ao certo. Porque os júniores abrem em Vila Grande oficialmente em finais da década de 60, que é o ideal abre em 69, o AGA abre no ano a seguir, salvo erro, e os outros escalões são muito posteriormente. Uhum. E depois, o assunto é ingresso na equipa principal. E quantos anos andaste a disputar as provas na equipa principal? Olha, eu comecei, eu tenho uma memória incrível, às vezes gosto de me recordar essas coisas todas, quem se recorda dos bons momentos. Foi o primeiro jogo de séniores que eu fiz com 17 anos. Na Jacomo Correia estava o Livrenenses da Região de Cima, nós chegamos à final, não era meia final da Taça Pesca de Honra, e o Livrenenses andava na segunda divisão nacional. Lembro de jogadores como o José Duarte Guararredes, o António Duarte, o Paleta, que é o pai do Pedro Paleta, o Ted Tessa, nem estou em erro. Portanto, são jogadores que, portanto, eu comecei com 17 anos, o treinador quis-me que eu atuasse e joguei logo titular. E não foi só jogar titular, é que abri o marcador também, é jogar a primeira vez contra um ímpar por cima de uma equipa da segunda divisão. Foi um excelente, ou daquilo que eu costumava Chegaste a fazer. jogar com os teus dois irmãos neste jogo? Penso que sim, penso que os três já estavam nessa equipa. Se O não me engano. Luís O Luís jogava sempre comigo a central e não tem um certo, quer dizer, tem esses recortes. e o Edwin, E o Luís. O Luís jogava contigo a central. Yeah, e o Edwin, portanto, o Edwin, a gente tinha, portanto, os irmãos Soares tinham situações que chegavam os três centrais. Portanto, um ficava a 10 ou 8 e o outro ficava à frente do trinco. E acontecia muitas vezes o Edwin a fazer essas funções. E eu estou-me a lembrar uma situação no Faial que a gente ganhou por 3-1 ao Sporting da Horta. E o leitor às tantas das horas assim, estava a dar o relato e estava dizendo o meu nome, depois disse o nome ao contrário, do meu irmão, e trocou os números. Eu disse, já não sei quem é, por causa que eles são todos parecidos. E portanto, foi uma coisa que a minha mãe tinha gravado o relato e ela disse assim, eu penso que o locutor ficou de embaralhado com vocês ali na defesa. Foi uma história por acaso linda, ganhamos o título açoriano. Em 83. 83. E eu sei disso porque apanhei boleia com vocês na SATA Foi. da terceira para cá. E neste jogo o Grota entrou suplente, no fim do jogo, aquele pessoal da Horta começou a gozar connosco e o Grota que marcou o terceiro gol. Exatamente, foi verdade, isso então foi verdade. Normalmente o Oliveira tinha esta sorte ou habilidade. Isso sucedeu muitas vezes, quer quando ele jogou no Eia, quer quando ele jogou no Ideal. Ele entrava quase no fim e marcava o seu golinho no gol. E depois, à noite, fomos para a pensão e houve alguns que foram para a Avenida da Horta. Exato. O caso do Luís Soares, o Luís Castanha e outros desafios foram para a Horta. Nós estávamos numa pensão
ali ao pé de um largo Largo do Infante? Não, mais para cá um bocadinho. Largo da República. Exatamente. Mais lá à frente. É. Estávamos aí e aquilo era uma pensão que dava para a parte de trás para o mar também. Mas ficávamos bem situados, né? E eles fizeram festejar o acontecimento do título. Foi engraçado porque eles jogaram os três e fizeram todos um bom jogo. O Castanha ficou muito ofendido comigo porque foi substituído pelo Oliveira. O Oliveira agora está contra o Castanha sei. Depois no fim ficaram todos bem, todos fizeram as coisas. Eu hoje falo muito Castanha, vejo muita vez. Agora, retomando aqui a nossa conversa, depois da tua ida para a América, portanto, passas a ser um imigrante de Ribeira Grande nos Estados Unidos, casaste lá, formaste família, a tua profissão continua a ser mesmo? Sim, quando eu fui para os Estados Unidos comecei a fazer a mesma profissão e eu depois tive que mudar de profissão por causa que a família veio e tal, a gente tinha que os turnos tinham que ser diferentes para tomar conta da criança. Várias posições que eu fiz, alguns trabalhos, até que há 3 anos para trás eu montei a minha conta e criei a minha companhia. Somente eu estou lá, por enquanto, há 3 anos que eu estou assim, e então fiz a mesma coisa, pus o nome Soares na companhia por causa que foi uma homenagem ao meu avô. O meu avô sempre foi uma pessoa querida em toda a parte da vida, que é na zona toda da Ribeira Grande. E a companhia está sempre ligada ao ramo da pintura? A companhia está, exatamente, sempre, é o que eu faço, sempre o que eu fiz desde que eu comecei a trabalhar. E as pessoas adoram o trabalho que eu faço, da maneira que os Soares fazem o seu trabalho, é assim. E eu não faço comercial da minha companhia por causa que o trabalho está à vista. E é isso que as pessoas... Eu tenho seguido, somos amigos no Facebook, Exato. tenho seguido essa tua atividade. Eu parece que tu adquires casas, não é? E remodelas, refrescas, e eu depois adquiro valor, não é? E eu depois vendes. Exato. É assim que estás a fazer. O que eu faço portanto, eu faço o seguinte, as pessoas pedem-me para fazer tipos de trabalhos dos gabinetes, de tudo na casa, e eu depois tiro uma fotografia antes de começar o trabalho. E quando eu antes do trabalho tiro as fotografias, e depois então, quando acaba o trabalho, é que eu ponho outra vez e faço uma diferença do antes e depois. Uma comparação. E uma comparação. E tenho feito isso, tenho feito casas por fora, sozinho, tenho o equipamento suficiente para fazer isso. Mas gosto de trabalhar assim, gosto de trabalhar sozinho e as pessoas não têm pressa. Eu vou-te fazer uma pergunta que eu faço às vezes a mim e já dei a resposta. O que é que o futebol, a atitude de futebol, o que nós aprendemos no futebol, contribui para a nossa vida do dia a dia? O que é que a gente aprendeu no Olha, a futebol? influência do futebol na formação do atleta. Eu vou dizer uma A razão coisa. do ser humano. Exato. Do ser humano. O futebol, para mim, As características. o futebol tem desenvolvido bastante. Desde que comecei a jogar de criança e quando eu comecei a ser um treinador da formação, dessa mesma formação, e agora, desde em dia, a gente vê que é uma coisa boa. Até a gente vê o ideal, tem até duas formações de benjamins, não sei o que, de infantis, que é muito miudagem a jogar futebol. E está-se a fazer um trabalho excelente nesse sector. Portanto, a gente levava sempre a sério, desde miúdo, sempre veio a sério, e de onde estive, de onde passei. Mas eu penso que a formação, se é isso que a pergunta me faz a mim, eu penso que a formação e o futebol, assim, de hoje em dia, está muito bom. Forma pessoas e atletas. Forma pessoas e atletas. Eu, por exemplo, eu acho que aquilo que nós temos que saber dentro do campo
o jogo de equipa, o trabalhar com os outros, o esforço, o não desistir, mas ter a cabeça fria, todas essas coisas nós adotamos depois para a nossa vida do dia a dia. Ter paciência, é como a vida. Eu acho que o futebol tem muito a ensinar. O desporto, no caso, o futebol. Quando se diz que o futebol é uma escola, é precisamente nesta área que se quer entrar, é na formação humana. O atleta não tem só formação técnica, também tem formação humana. É obrigado a saber sofrer os desaires, é obrigado a enaltecer as vitórias, porque está com um conjunto de pessoas que dão, manifestam-se bastante por ganharam e também tem a liderança de saber obedecer, de saber ser obediente e também saber ser líder. Há quem diga, e o senhor como foi treinador, e o Humberto sabe disso, que é mais difícil a atitude numa vitória do que numa derrota. Ou pelo menos é igualmente difícil. A atitude que se tem que ter com os que perderam, daquele que ganhou, não celebrar demasiado e que seja ofensivo para quem perdeu. Ou quando perdeu, também saber, digamos assim, encarar aquilo. O que é que tu achas disso? É a mesma coisa, eu penso que ninguém gosta de perder, mas isto comigo que aconteceu, eu acho que o perder, saber perder, é como a gente diz antigamente, é saber ganhar. Aí é que está a verdade do desporto. E sendo assim... Tens de saber perder é uma virtude. Exatamente, sendo assim é muito importante para o desporto, pois é que a gente sabe perfeitamente que ninguém gosta de perder. Mas isso é perdi bastante também, com o miúdo perdi bastante. A gente vai para o campo, tal, faz o nosso melhor, as coisas não dão certas, jogamos melhor que o adversário, mas aquela atitude de saber perder é sair com a cabeça erguida e que o trabalho foi feito, mas não acontecer ao contrário. Os primeiros tempos de imigrante na América foi sempre de cabeça erguida. Esses tempos, principalmente o futebol, tive um pouco, quer dizer, não, podia ter mais sorte quando eu comecei lá a jogar como médio centro e tal, na posição que eu joguei não era muito difícil, porque eles gostavam da maneira que eu estava entre o campo, porque eu tinha um bem pontapé forte e gostavam que eu jogasse naquela posição. Mas jogaste em que equipa? Comecei eu já estava em meio campeonato, o Fall River Sport de lá de Fall River. Fall River Sport. Exato. Quer dizer, o Lusitânia Sport convidou-me para ir para lá com o Salim. Lusitânia é mais lá de cima, de Providence. O Lusitânia é mais lá de cima, para os lados. Cumberland. Exato, Cumberland. Portanto, o Salim estava lá. Nos jogos no Lusitânia Sport, agora é redes do Lusitânia. Ele não teve também na Académica? Teve na Académica, no Forward Sport. No? E no Forward Sport. Forward. Portanto, ele jogou comigo no Forward Sport. No segundo ano que estive lá. No primeiro ano estive lá e tal, acabei o ano e eles gostaram da minha, da maneira que quando acabei o ano, eles vieram falar comigo e depois então convidaram-me para renovar o contrato. E eu disse, senhor, eu gostei da equipa, da organização e, de facto, o treinador também era uma boa pessoa, que era o Nelson Paiva, na altura, e fiquei. Aliás, ganhamos a taça da LASA na altura e ficámos bem classificados no campeonato. E eu depois também joguei no Young Nations, lá da Fall River também, da mesma situação, ganhamos uma taça Mayor do Fall River e até ganhei a taça do melhor marcador do torneio. E é também um troféu muito jeitoso, assim, naquelas provas que são muito importantes. O Nelson chegou a jogar no Águia e o irmão, o Diniz. O Diniz, acho que foi dirigente, o Diniz. Foi também dirigente e treinador dos Júniors também. Quando o Diniz vai para a América, é nessa altura que eu entro no Benfica. O Diniz, na altura, trabalhava na fábrica de laticínios açoriana. Trabalhou comigo na data açoriana. Se não me engano, era natural do Porto Famoso. Exatamente, eles são dos Porto Famoso, os pais são de Porto Famoso. Duarte, a tua vida inicialmente foi difícil, a adaptação, o tempo que ingressar no mercado de trabalho. Eu fui para lá, não sabia inglês, não estive na escola no inglês, aprendi para ser francês na escola.
se tivesse aprendido inglês, tinha sido mais um bocadinho mais fácil a integração naquele ambiente. Mas não foi difícil também, por causa que eu nunca fui para a escola, fui aprendendo com a minha esposa deficídica com 4 anos de idade. Ela aprendeu português comigo e aprendi o inglês com ela. Portanto, então levou um bocadinho de tempo, fui falando e experimentando a falar o inglês, que há pessoas que têm medo de falar o inglês. Há muitas pessoas nessa situação, ainda judiar isso. Quer dizer, fui aprendendo um bocadinho, fui integrando a vida lá dos Estados Unidos e portanto já vão 30 anos já dos Estados Unidos e agora eu gosto, adoro imenso dos Estados Unidos, porque a minha família, apesar de estar tudo cá e só a parte do outro lado da minha esposa que está lá, é tal a situação que me faz cá voltar todos os anos. É lá e cá. É lá e cá. Tu tens uma coisa curiosa, tu já decidiste e fizeste passar para o papel, forma de um livro, portanto, alguma da tua biografia, dessas tuas passagens. Queres-nos contar um pouco dessa tua experiência? Toda a gente sabe que eu não sou escritor, ninguém bem porque saber escrever o português direito, porque a gente tem que ser, dizer a verdade. Quando eu falava aqui com os amigos, a gente estava, às vezes a gente, no fim de semana, mesmo com a família, falava sempre nessas coisas passadas, um bocadinho da história que era dentro do futebol. E toda a gente sabe que eu estive na ingressão no Benfica e contava porque é que se passou e tal. E entre essa conversa toda, as pessoas chegarem sempre à ideia, então porque é que tu não contas isso no papel? Uns fazes uma biografia e mais tarde os teus filhos, os teus netos e depois assim, e depois as pessoas que não estão a parte disso até podem saber um bocadinho de história. Isso foi o que eu fiz. E, portanto, com muito trabalho, que isto dá muito trabalho, principalmente as pessoas que não sabem como é, nunca fiz isso. Então eu falei com a minha cunhada e ela já fez isso para outra pessoa e ela disse, eu vou te ajudar aqui que eu posso, e ela tirou o seu tempo da vida profissional para fazer isso. Então fizemos. Comecei a fazer ao princípio não estava da maneira que eu queria, tinha-se com as fotografias todas e tudo e tal, e como aquilo era um livro de família, um livro assim a meu respeito, eu tive que pôr a minha família também. E foi o que eu fiz. Eu fiz os retratos que eu tinha antes, aqueles que eu consegui encontrar. E até podia dizer, foi 45 páginas, como podia ter sido 100 ou mais. Mas eu sou uma pessoa que é muito ocupada na minha vida e fiz, por enquanto, só aqui. Há muito mais para contar. Podes contar um segundo. Aquilo foi só uma retrospectiva daquilo que se passou. Por causa a minha história, desde o lar para jovens, passando pelo Benfica Haga, e já não digo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não. E quando fui com 21 anos de idade para lá, fui naquela época flor de havia jogadores aí em São Miguel que estavam a fazer contratos, quer dizer, uma coisa séria. Portanto, a minha vida aí com os 21 anos, o meu palmarés acabou foi aí, para mim. Em que ano é que foste para os Estados Unidos? 86. Toda a gente sabe que eu fui com o Sporting Ideal. Foi no ano que o Sporting Ideal foi lá, eu tinha a minha namorada lá, fiz o estudo legal, fiz a ver os dirigentes, já agora que a gente está a falar disso, fiz a ver os dirigentes do Sporting Ideal que estavam numa situação delicada e eles sabem que eu pedi o tempo suficiente para tentar resolver a minha situação. E foi assim, foi tudo legal que eu fiz. Eles sabiam, fiz a ver eles a situação que eu não podia vir mais para trás, pois eu estava tudo assim. E, quer dizer, eu disse a eles que ia mandar tudo o que tinha que era deles, foi o que eu fiz, e esclareci tudo quando vim cá depois. E ninguém ficou zangado, a primeira... Foste foi na segunda digressão. Segunda digressão. O treinador era o Zé António Cordeiro? O treinador... Ou era o Fernando Anselmo? Não era, o treinador eu penso que era o Brito, mas o Anselmo que estava no... Quer dizer, penso que não foi. O Brito, quem tomou conta foi o Sr. Fernando Anselmo. Foram pessoas extraordinárias comigo, não tem nada, quer ele, quer o Sr. José António Machado, o Carlos Pinto, portanto,
Se esqueci-me de alguém, peço desculpa, porque esses estudos foram fantásticos. E isso é bom quando toda a gente. Eu sei que se diz coisas para aqui ou depois que tinha desaparecido, não sei o que, foi tudo mentira. As pessoas estão aí para dizer que tudo é verdade. O treinador era o Capitão Brito. É o Capitão Brito, se eu não estou em É erro. muito amigo dele. Eu treinei o Rabo de Peixe também. Yeah. Era uma pessoa afável e fácil a relação. E chegou a treinar o Santa Clara, não? Treinou o Santa Clara, o primeiro clube da Liga na ilha foi o Santa Clara. E depois já andei para o Águia dos Rios, do Ideal e para o Rabo de Peixe. A parte social foi difícil, a integração na parte social. A parte social, como eu disse, foi um bocadinho difícil, eu digo porquê. Por causa que encontrava-me só. Quer dizer, não encontrei só, havia pessoas de família da parte da minha esposa, mas a integração, portanto, eu tive mais, com facilidade, um bocadinho mais facilidade, porque o meu sucro era um grande amigo do meu pai. E meu sucro conhecia-me, a minha família, portanto, aí a gente deu-me caridade, assim, acolheu-me, que não é fácil quando a gente, os pais portugueses, quando a gente está numa situação dessas, quando se vive na casa do sogro, portanto, e acho que isso já foi benéfico para mim, porque para mim foi mais fácil, por exemplo, sem ninguém lá, torna-se difícil. Foi tal a história do Benfica. É mais fácil aprender inglês, não é? É mais fácil aprender inglês, penso que foi, mas os anos foram-se passando. Como uma obrigação mesmo para ali na vida, não é? A gente ali tem que ser obrigados a vingar na vida, quer que não queira, se não quer, escusar tens de matar, não vai dar certo. E foi o que eu fiz, eu trabalhei, hoje em dia já fiz outra aventura, morei na Nevada, que é Las Vegas, também estive lá 7 anos, vim para trás, para Massachusetts, e isso assim, são coisas que a gente faz na vida, a gente experimenta, não dá certo, pronto. Claro, depois, praticamente todos os anos aí, aqui é São Miguel. Quais são as diferenças que notas, quer a nível social, cultural e até mesmo da parte ambiental? Todos os anos que eu venho aqui, eu vejo sempre uma diferença em tudo, por causa que a Ribeira Grande está sempre mais linda, mais assim, diferente em certas coisas. Ainda há bocadinho vindo da Caldeira Velha, eu notei que aquilo é um trabalho fantástico, tem sido feito ali e tem-se visto falar muito na América disso. O turismo na Ribeira Grande está a aumentar e nessas situações, por causa que as pessoas acreditem, as pessoas são amáveis, as pessoas falem com todos, acolhem as pessoas de fora e as pessoas, e os turistas veem isso. E quando vão para fora, as pessoas fazem quer dizer, expliquem tudo ali, o que sentem quando é assim. E é isso que a gente está vendo. A gente vê pessoas a voltar para trás e cada vez mais. Apesar das passagens da SATA, que é uma desgraça, mas as pessoas ainda conseguem vir aqui. Nós estamos a terminar a nossa entrevista, não sei se o Tomar Romero quer acrescentar mais algo. Não é propriamente acrescentar, porque assim, nessa conversa sem papel, ao sabor das respostas e das perguntas, era mais aproveitar aqui a oportunidade de vamos ser ouvidos na diáspora, portanto, a nossa voz vai chegar à América, vai chegar ao Canadá. Eles são as pessoas que estão fora da sua terra, gostam ainda mais da sua terra fora dela, que é outra coisa que a gente aprende. A gente adquire um gosto, uma paixão maior pela nossa terra, distantes da nossa terra. O que eu queria era, como eu costumo dizer, um abraço a essa gente toda, um abraço na voz a essa gente toda, da diáspora, que somos nós aqui, somos nós lá, e que como eu ia dizer, um excelente trabalho, o duro trabalho que é ser transplantado, e o Humberto é o exemplo disso. Saí daqui com 21 anos sem saber o inglês
vai para um ambiente completamente diferente. Tem algum apoio, mas temos que ter algum apoio. O futebol foi um apoio, o jogar é um apoio, a família é um apoio, mas é tudo um ambiente diferente e é um ato heroico. Se calhar o maior campeonato que nós ganhamos é esse de nos adaptar e de singrarmos na vida, que é das coisas mais difíceis que é ter transplantado um sítio e ir para o outro que é completamente diferente do outro. Muito bem. Da nossa parte, estamos a agradecer o facto de ter vindo até nós, porque a presença aqui no programa Quem é que é, transmitir de facto a figura e o homem que é Humberto Soares e leva aos nossos amigos ouvintes tudo aquilo que diz respeito ao Humberto Soares, tanto das áreas do desporto, da área social e da área da cultura e até na área profissional. Da minha parte, os meus agradecimentos e continuação de boa tarde. É só que eu quero agradecer outra vez o convite que fizeram para vir falar aqui na Rádio Nova Cidade, que é excelente, está aqui bem apresentada. Eu não vou chamar de Dr. Bárbara, mas fica zangado comigo. Eu agradeço no fundo do coração o seu vídeo também. Um abraço a todos os ribeirão-grandenses em todo o lado que se encontram. E venha a nossa Ribeira Grande, porque a nossa Ribeira Grande está cada vez mais linda. Não podemos esquecer da nossa gente e os nossos costumes, que isso é muito bonito. Obrigado e uma boa tarde.